Retomamos a vacinação. Que bom se reencontrar com a ciência. Que bom, quando o governo passado negava. Chegando ao ponto do ex-presidente fazer fraude no seu cartão de vacinação, no seu e da sua filha. Olha que ponto que nós chegamos. Fizemos o socorro dos Yanomamis, retomamos as obras da educação, enfim, a cultura, a Lei Paulo Gustavo. Esse país voltou a andar, a respirar. Não é por outro motivo, depois de todas essas ações, que a gente vê as mudanças na questão do crescimento econômico, porque é isso que precisa, o Estado cumprindo o seu papel. Foi para isso que o presidente Lula foi eleito. Mas não foi só na reestruturação do Estado, na retomada dos programas, enfim, nos investimentos com o orçamento. Aliás, colocamos 73 bilhões para investimentos e esse dinheiro vai ser executado e vai trazer melhorias para as condições de vida do povo brasileiro. Mas nós também tivemos uma ação efetiva na recuperação de receitas. E aí eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque sei do seu empenho pessoal nisso. E parabenizar pelo que nós tivemos de sucesso no STJ. Não é pouca coisa. Só esse ano, 77 bilhões de reais na recuperação de IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Mas ainda tem a regulamentação que está em andamento das apostas online, a tributação de offshore e mesmo o imposto sobre exportação sobre o petróleo cru, fazendo justiça para que a gente possa fazer o refino aqui, que, aliado a essa nova política da Petrobras, vai dar condições ao povo brasileiro de comprar gasolina, de comprar petróleo e gás de cozinha mais barato. Foram esses os compromissos que nos trouxeram à presidência da República e é esse o projeto do Partido dos Trabalhadores e dos partidos aliados que estavam conosco. E sei da responsabilidade de Vossa Excelência, sei da responsabilidade que tem com o andamento desse país. Então, quero deixar registrado aqui tudo o que nós estamos fazendo. E não tenho dúvidas que hoje a gente tem um problema, que é com o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil não abaixa as taxas de juros. Aliás, Vossa Excelência e outros colegas falaram que essa é uma discussão técnica. Sei que é, mas toda discussão técnica prescinde de uma visão política. E o que nós estamos vendo hoje no Banco Central é um posicionamento político do presidente do banco. O presidente do banco dá entrevista a vários canais de televisão, dá entrevista na mídia, faz palestra para investidores, mas não veio ainda nessa casa. Tem vários convites, eram convocações, nós transformamos em convite para que ele viesse falar com a Câmara dos Deputados. Foi ao Senado, mas aqui não veio. Ele teria que vir aqui para justificar por que nós temos uma taxa de juro real de mais de 7%, quando a nossa inflação está em 5,5%, é uma das mais baixas do mundo. E os nossos juros, um dos juros mais altos que nós temos, não justifica. Isso impede o crédito. Nós sabemos o quanto é importante o investimento público e estamos fazendo a nossa parte. Mas se não tiver investimento privado, nós não vamos ter geração de emprego suficiente para que a gente tenha vida digna para o povo brasileiro e nós não vamos ter o desenvolvimento econômico e social que nós precisamos. Então, eu quero aqui me aliar à luta do presidente Lula e também respaldar as declarações que Vossa Excelência tem dado sobre o Banco Central e o papel que está cumprindo. O presidente do Banco Central tem que vir nessa casa, presidente da nossa comissão. Foi aqui que foi feito o acordo. Era um requerimento de convocação, se eu não me engano, do deputado Lindbergh, de mais alguns deputados, e foi acordado com a assessoria do Banco Central que nós transformaríamos em convite. A mesma coisa que aconteceu com o ministro Haddad. Também nós conversamos aqui para transformar a convocação em convite. E Vossa Excelência está aqui, pacientemente, desde as 10 horas da manhã, com todos os afazeres que tem e responsabilidade que tem. Por que o presidente do Banco Central não pode vir aqui? Explicar para nós por que nós temos essa taxa de juros. E explicar para nós por que faz uma ata do cupom, que é um libelo político, que dá dicas e recados para o governo. Se nós não mudarmos isso, todo o esforço que nós estamos fazendo, da reestruturação do Estado brasileiro, da arrecadação que Vossa Excelência está fazendo, e é bom registrar aqui que é sem aumento da carga tributária, é sem aumento de tributos, é sem criação de tributos, de majoração de alíquota, é realmente resgatar aquilo que é devido ao Estado brasileiro, nós não vamos conseguir fazer a recuperação que nós precisamos. Por isso que a gente faz um embate político também com o Banco Central. Porque a nomeação do presidente do Banco Central foi a nomeação do governo Bolsonaro. Foi a nomeação do governo Paulo Guedes, que não quer o sucesso do país e que não quer o sucesso desse governo. Então, acho que é muito importante, presidente, eu queria terminar aqui pedindo para que essa comissão, a presidência da Casa, entrasse em contato novamente com o Banco Central para que ele viesse aqui fazer essas explicações. Tal qual está o ministro Haddad aqui, falando dos projetos e dos programas que nós temos. Eu sei que nós temos muitos desafios ainda para enfrentar, não é fácil o estado que nós pegamos o país, a máquina pública desestruturada, a economia com dificuldades. Foi dito aqui, nós crescemos no período do governo do presidente Lula 4,1% ao ano, no período do Bolsonaro crescemos 1,5% ao ano, ou seja, o país andou para trás. E nós precisamos recuperar isso, a bem do povo brasileiro, a bem do nosso desenvolvimento. Olha, pessoal, nós começamos a governar esse país antes do presidente Lula tomar posse, foi no governo de transição. Na realidade, porque o presidente até então sumiu, foi embora,
deixou o governo sem condução, não tinha as decisões nenhuma, e foi aquele governo de transição que começou a tomar as decisões, junto com o presidente Lula, mas sobre a coordenação do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. E Vossa Excelência cumpriu um papel muito importante naquele momento da transição, que foi a articulação da PEC da transição, que deu condições ao governo de reestruturar o Estado brasileiro. O Estado começou a ser reconstruído pelos seus ministérios que tinham acabado e que eram tão importantes para o povo brasileiro, como o Ministério do Trabalho, Ministério da Cultura, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos. E reestruturaram-se programas importantes também, já naquela época da transição. Tanto que quando o presidente Lula assumiu, tomou posse, logo começaram a ser recolocados os programas que ele tinha feito compromisso durante a campanha. E a PEC da transição foi fundamental para que esses programas pudessem ser reestruturados. Sem aquela PEC, nós não conseguiríamos ter, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família, que hoje, além dos R$600, paga mais R$150 por criança até 6 anos e mais R$50 por adolescente, o que foi muito importante. Reestruturamos o programa de aquisição de alimentos, que ajuda a agricultura familiar, que coloca alimento saudável para entidades e para as escolas. Fizemos o reajuste real do salário mínimo, que, como disse Vossa Excelência aqui, há 7 anos não tinha reajuste. Fizemos um reajuste em janeiro e depois o reajuste em maio, melhorando as condições e a capacidade e o poder de compra do trabalhador. E nós sabemos o impacto que isso tem na economia, no comércio, nos serviços, foi muito importante. A correção da tabela do imposto de renda, que, aliás, era uma promessa do governo antigo. Bolsonaro fez essa promessa que faria o reajuste da tabela do imposto de renda e não fez. Hoje estão isentos de pagar imposto de renda quem ganha até 2.640. E sei que o presidente já falou também com Vossa Excelência que até o final do seu mandato chegará a 5.000. E é uma questão de justiça, né, para com os trabalhadores e as trabalhadoras, com a classe média brasileira. Foi relançado Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção de mais 2 milhões de unidades, programa que também tinha sido paralisado. Aliás, esse programa ficou apenas para quem tinha dinheiro para financiar no sistema financeiro. Aqueles que ganhavam até 2 salários não tinham mais condições de ter acesso à casa própria. Foi relançado Mais Médicos, até agora com a determinação de contratar imediatamente mais 10 mil médicos para o Brasil, chegando até o final do ano com 25 mil médicos. Fizemos a correção do valor da merenda escolar. Quem não lembra daquelas matérias mostrando que as crianças estavam comendo biscoito seco com suco? O governo fez o reajuste da merenda escolar, fez o reajuste da Bolsa Estudante, fez o reajuste do salário dos professores do ensino básico. Retomamos a conservação e a reestruturação das estradas. O DENIT estava paralisado, não tinha reestruturação. Hoje nós temos um investimento de 23 bilhões de reais para as estradas brasileiras. É mais do que se teve nos 4 anos de governo Bolsonaro. E isso é importante para todos os estados dos senhores que estão aqui. Nós sabemos o que significa ter estradas boas.